O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amados filhos e filhas da Igreja, estimada família, quando nós olhamos para Jesus, o ressuscitado, é impossível nós não olharmos para um Deus que não desiste da humanidade. A ressurreição de Jesus nada mais é do que a forma do Senhor também querer a nossa restauração, a nossa ressurreição. Aonde o ressuscitado passa, tudo muda, tudo se transforma. Basta você imaginar algumas cenas do Evangelho, quando Maria Madalena estava triste, abatida, ela vai de madrugada para o túmulo, ao encontro de Jesus, e ele a encontra chorando, e Jesus ressuscitado aparece e diz: "Por que choras?" E quando Maria Madalena então se encontra com Jesus ressuscitado, ela sai correndo, alegre. Olha como mudou, ela foi triste para o túmulo e volta feliz. Basta encontrar com Jesus que Maria Madalena mudou da tristeza para a felicidade. Os 2 discípulos de Emaús estavam desanimados, estavam voltando para casa, estavam abatidos, murmurando: "Nossa, de nada adiantou.
Jesus que iria nos salvar, morreu, está sepultado já há 3 dias. Parece que nada adiantou, parece que todo o esforço, todo o ensinamento, estavam tristes, abatidos. Jesus se coloca ao lado deles, conversa, caminha, e quando partilha o pão, quando eles encontram o ressuscitado, eles voltam correndo para Jerusalém, correndo para encontrar os discípulos e dizer: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele não morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Mais uma vez, indo tristes, voltam felizes, mas depois que encontram o ressuscitado. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles o Espírito, e eles então abrem aquela porta do cenáculo e saem, felizes, para anunciar: Jesus está vivo, Ele não morreu, Ele está presente, Ele está aqui. Nós vimos as tuas chagas, nós tocamos nas suas feridas, Ele nos deu a paz. Então, meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus, Jesus insiste em aparecer aos discípulos, porque Ele quer restaurar aquilo que se quebrou. Quando aquela pedra rolou no sepulcro de Jesus, também rolou uma pedra na fé dos discípulos, porque eles estavam desanimados, estavam abatidos, estavam com medo, estavam tristes. Ouvimos na última sexta-feira, Pedro que toma a decisão, desanimado, triste, ele levanta e olha para os discípulos assim e diz: eu vou pescar. Pedro já não era mais pescador de peixes. Jesus já havia falado assim: Pedro, deixa isso daí, deixa o seu barco, deixa as redes, a partir de hoje você será pescador de homens. E Pedro deixou tudo, mas o desânimo se apoderou tão grande de Pedro que ele quer voltar para a vida antiga. Quantas vezes que nós também tomamos essa decisão de Pedro, de voltar no passado, de insistir naquilo que já não deu certo. Se já não deu certo uma vez, por que voltar ali? Se você já sofreu naquele dia, com aquela situação, por que ficar voltando? E Pedro volta. Só que quando Pedro volta, ele passa a noite toda tentando pescar, de nada acontece. De repente, quem que aparece? O ressuscitado. Joga Pedro a rede para o lado direito. E João, diz o Evangelho que o discípulo amado, olhando para Pedro, diz: é o Senhor. Eu começo a imaginar aquela cena. Eu queria estar lá. Os discípulos naquele barco, desanimados, porque Jesus havia morrido. O seu amigo, o seu Messias, o seu Senhor, estava morto. Eles passam a noite toda pescando, ou seja, além do fracasso da morte de Jesus, fracassaram na pesca, porque foi uma noite toda e não conseguiram pescar nada. E de repente João olha para aquele homem na praia e diz: Pedro, é Jesus. E diz que Pedro coloca a roupa correndo e já pula na água, ou seja, nem espera o barco ir. Pedro já vai nadando, porque é Jesus. Como que o ressuscitado tem a capacidade de mudar a nossa história? Se nós fôssemos olhar na história da humanidade,
É assim que Deus fez o tempo todo. Quando Deus foi criar o mundo, Ele viu um barro. E olha a capacidade de Deus. Olhando o barro, ou seja, o lodo, a sujeira, está em Gênesis, que Deus pega o barro, com as suas mãos, Ele forma o homem. Como é que pode Deus olhar um barro e conseguir enxergar daquilo que é sujo, daquilo que, um lodo, aquilo que é fedido, aquilo que é imperfeito, e Deus olhar algo bom? Deus faz isso conosco. Deus olha em nós, Deus também olha no nosso pecado, e Deus tem a capacidade de nós tirarmos coisas boas. Deus insiste conosco. Deus a todo momento, a cada amanhecer, a cada vez que nós abramos os nossos olhos, é como que Deus dizendo: ô Padre Carlos, eu confio em você. Ainda tem chance de você ser um bom padre. Ainda eu confio, ainda eu tenho esperança que você vai se converter. Deus tem confiança em nós. Deus não desiste de nós. E mais uma vez, hoje os discípulos aqui estão reunidos. Os 2 discípulos de Emaús voltaram, então estavam contando para eles, né? Olha, nós vimos o Senhor, nós estávamos tristes, nós estávamos chorando, e quando Ele levantou o pão, quando Ele partiu o pão, os nossos olhos se abriram, e era Ele está vivo. E Pedro também estava contando, eu também vi o Senhor. E neste momento, quem que aparece? Jesus. E Jesus aparece mais uma vez. Olha quantas. Já estamos no 3º domingo do tempo pascal, e todos os dias, não é só os domingos, todos os dias nós estamos ouvindo: é Jesus que aparece, é Jesus que aparece, é Jesus que aparece. Jesus não desiste da humanidade. Jesus não desiste dos seus discípulos. Assim como, por mais que nós estamos achando que Deus está dormindo, por mais que nós achamos que o ressuscitado não está do nosso lado, mesmo em meio a essa pandemia, nesse fecha, abre, mas Ele está. Olha aqui, por exemplo, Jesus estava diante dos discípulos, e eles acharam que era um fantasma. Quantas vezes que pode acontecer conosco? Jesus está do seu lado, Jesus está na sua casa, talvez o Jesus está aí no seu esposo, na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos, e nós não estamos vendo, nós não estamos sabendo reconhecer. Sabe por que não estamos sabendo reconhecer Jesus? Porque Ele mesmo diz: porque estáis preocupados. Estamos tão preocupados, estamos com tanto medo, estamos nessa insegurança, estamos vivendo, sabe, aquela história o lema da pastoral da sobriedade: só por hoje. Nós vamos dormir sem saber o que vai acontecer amanhã, se o governador vai fechar, se o presidente... Nós estamos vivendo uma insegurança, estamos tão preocupados com o dia de amanhã, que estamos perdendo a oportunidade de reconhecer Jesus, que está ao nosso lado. Estamos tendo a dificuldade de reconhecer Jesus que está aqui dentro, dizendo: eu estou contigo, não tenha medo, eu venci a morte. Se eu venci a morte, meu filho, minha filha, meu lindo e minha linda, por que você está com medo? Eu venci a morte, eu estava sepultado, uma pedra estava rolada no meu sepulcro,
E eu, quando levantei do sepulcro, eu levantei todos que acreditam e que confiam em mim. Portanto, nada vai te separar do amor de Deus, nenhuma tribulação, nenhuma pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus, Ele venceu a morte. Não sei se você consegue imaginar isso. Se o nosso Deus venceu a morte, muito mais Ele fará por nós. Nada vai nos vencer. E agora eu questiono você, meu irmão, minha irmã, e me questiono também. A humanidade já passou por situações muito piores. Essa pandemia, por mais triste que está sendo, com toda certeza, não chega aos pés da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e muitas outras. O dilúvio, olha o que foi o dilúvio, 40 dias e 40 noites, chovendo, somente uma família dentro de uma arca, sendo salva, e toda a humanidade sendo devastada. Talvez a única diferença é que nas outras vezes a humanidade dobrou os joelhos e rezou. Talvez a única diferença é que nas outras vezes a humanidade buscou auxílio somente em Deus. Hoje a gente não vê isso. Hoje nós estamos vendo as pessoas buscando auxílio nas coisas, em pessoas. Estão esquecendo de Deus. É claro que algumas pessoas nessa pandemia começaram a rezar mais. Mas tem uns que não mudaram isso aqui, na intimidade com Deus. É por isso que está demorando tanto. Porque está faltando nós dobrarmos mais os nossos joelhos. Padre, mas eu estou rezando tanto. É pouco, reza mais. Eu, padre, confesso diante de todos aqui que estão nos acompanhando, eu, padre, estou rezando pouco. Eu, padre. Quantas pessoas que não me convidou aí, nesses dias atrás, acordar 4 horas para rezar o terço, o rosário, com o Frei Gilson. Cada dia era alguém que me mandava mensagem: padre, amanhã, 4 horas. Eu não acordei não. Eu preciso rezar mais. Ah, mas perdeu o sono da manhã, que é tão bom. É mais 1 hora de sono. Mas nada se compara a 1 hora na presença de Deus. Nada se compara. Às vezes nós perdemos tanto tempo. Perdemos tanto tempo com coisas que passam. Estamos esquecendo de gastar o nosso tempo, a nossa hora, com aquilo que não passa, com aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Olha para você ver. Você tem a capacidade de dormir de madrugada, porque você fica assistindo o Big Brother, mas você não tem a capacidade de levantar de madrugada para rezar o terço. Olha a diferença. Você tem a capacidade de ficar até de madrugada no WhatsApp, no Facebook, e não tem a capacidade de levantar. Eu estou falando para mim, não porque eu assisto o Big Brother, porque isso aí eu não assisto mesmo, né? Mas às vezes as redes sociais, aquele bendito 5 minutos, eu vou entrar só para ver alguma coisinha. É 1 hora, 2 horas, está ali. Não vê nada com nada. Acho que está precisando nós rezarmos mais. Termino com a palavra, com o presente de Jesus a esta noite. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Parece que é um presente meio difícil neste momento.
Como assim, padre? Eu vou ter uma paz diante de tanta morte, diante de tanta briga, diante de tanto sofrimento, de tanto choro. Mas é a paz do Senhor, é a paz aqui dentro, é aquela paz que eu preciso ter no meu coração. Não é uma paz exterior, é uma paz interior, aqui dentro. É eu. É uma paz minha comigo mesmo, uma paz minha com Deus, uma paz minha com o irmão. Essa paz, é possível sim termos uma paz. Porque Jesus já disse: e eis que eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. E se Jesus disse que Ele vai estar conosco, é porque Ele está. É porque Ele está. Aí na sua casa, não sei com quem tanto você está aí, mas olha para a pessoa do seu lado. Olha, é Jesus que está aí. Somos a imagem e semelhança de Deus. É esse que te ajuda, é esse que está aí todos os dias, é esse que fala bom dia, é esse que é Jesus. O problema é que nós queremos talvez ver Jesus, sabe, rodeado de anjos, aparecendo na minha frente. Não, hoje Jesus vai se aparecer do lado, naquela pessoa que está conosco. Pare de querer procurar Deus, como Santo Agostinho diz, né? Eu queria buscar Deus, eu queria encontrar a verdade, e saí correndo, e viajei, e me encantei com as coisas do mundo, quando na verdade, Deus estava dentro de mim. Quantas vezes que nós buscamos a felicidade em coisas do mundo? Queremos alcançar felicidade aí nos horóscopos. Eu vou saber o que vai acontecer comigo nessa semana, eu vou ler o horóscopo. Tome vergonha na cara, pega a Bíblia, comece a meditar a palavra de Deus. O que tem de gente aí que vê no Facebook, né? O que o seu nome significa? Daí coloca lá, né? O seu nome lá, e vem lá, fulano, vai dormir. Vai dormir. Busque as coisas de Deus. Tudo isso sabe? Tudo isso é passageiro. Palavra de Deus não. Eu não tinha combinado com os músicos, mas vamos terminar com o nosso salmo. A cada estrofe, vocês cantam, e o padre vai fazer um pequeno comentário. Podemos cantar? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Mesmo tribulados, mesmo com medo, venha, Senhor, venha nos iluminar com a vossa face. Venha, Senhor, nos dar a vossa paz. Venha, Senhor, acalmar o nosso coração. Estamos com medo, estamos inseguros, mas temos a confiança, Senhor, que a sua face está sobre nós. Cantemos. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime,